Bom dia, eu sou a Isabel e junto com a Gabriele Santos nós iremos apresentar o nosso projeto EAD de Física e esperamos trazer o máximo de conhecimento possível e eu vou estar constantemente olhando ao lado por causa da tela do computador ser maior do que a tela do celular para enxergar. Eu vou começar falando sobre os conteúdos que envolvem a nossa área de pesquisa. A nossa área de pesquisa ela está relacionada com a energia elétrica, energia mecânica, cinética, térmica e sonora. O objetivo do trabalho é basicamente compreender como ocorrem as trocas de energia nos eletrônicos de acordo com a função e com a necessidade de cada aparelho. Os eletroeletrônicos escolhidos para a pesquisa foram o ventilador, a caixa de som e o chuveiro elétrico. Antes de ir para a revisão de literatura, é importante fazer uma introdução. Eu vi que está cortando um pouquinho do texto, mas eu vou fazer a explicação e vai ficar compreensível o que está escrito aí. Bom, a introdução eu vou analisar a trajetória e alguns conceitos, principalmente o do motor elétrico. A trajetória do desenvolvimento do motor elétrico ele durou cerca de 3 séculos. Ela foi iniciada no ano de 1600 pelo cientista inglês William Gilbert, não sei se a pronúncia está certa. Ele escreveu uma obra descrevendo a força da atração magnética, mas mesmo assim houve um grande trajeto para a comprovação desse fundamento. Apenas em 1838, o primeiro motor elétrico foi desenvolvido pelo alemão von Jacob, vou chamar assim, também não sei se está certa a pronúncia. O motor ele foi desenvolvido em uma lancha. Aí, nesse contexto, após essa comprovação do uso da energia elétrica no trabalho mecânico, vários cientistas começaram a se aprofundar no assunto para elaborarem máquinas com um custo menor, de modo que a industrialização fosse acelerada e o modo de vida das pessoas tivessem uma transformação. Bom, os motores eles podem ser definidos como um tipo de conjunto mecânico que é capaz de transformar uma determinada energia em energia mecânica. Isso faz com que eles sejam classificados de acordo com a energia que eles transformam. Bom, nesse contexto, os motores elétricos eles utilizam as propriedades magnéticas da sua corrente elétrica para o acionamento de um eixo. Assim, torna-se possível atingir uma grande variedade de potência que variam desde motores menores até de um porte mais elevado. Bom, essa foi a introdução, agora eu vou começar a nossa revisão de literatura. Antes de tudo, é fundamental explicar esses 5 conceitos de energia, porque eles vão ser bastante falados no decorrer do trabalho. Bom, a energia mecânica é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. A energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. A energia térmica é o resultado da soma de energia cinética e potencial de todas as partículas constituintes de um corpo. A energia cinética ela está relacionada com a massa e a velocidade de um corpo. E a energia sonora é transmitida através do ar por um movimento molecular entre 2 ou mais objetos, provocando uma onda sonora. Por isso, não existe o som no vácuo. Esse slide foi praticamente realizar a leitura. Agora eu vou falar da revisão de literatura em si. Inicialmente, vou falar sobre o conceito de energia. Não existe um conceito exato de energia porque é um contexto bem complexo. Mas a energia ela pode ser definida de uma maneira bem simples, como tudo aquilo que promove trabalho, ação, deslocamento, movimento. E para compreender bastante o trabalho também é muito importante entender o princípio da conservação da energia, que é um princípio bem simples de ser entendido, que é a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Bom,
Agora, tudo que eu for falando, vocês tentem relacionar com a imagem que está abaixo. A energia elétrica ela é um dos recursos mais simples que possibilitam uma ampla variedade de recursos tecnológicos ao ser humano. Isso ocorre devido à sua atuação em diferentes sistemas, mas nem todos esses recursos possuem sistemas conservativos. Com isso, é possível que uma pequena porcentagem seja dissipada na forma de calor, vibração, energia sonora e diversos outros fatores. Por mais que essa porcentagem ela seja bem pequena, ela não deve ser considerada irrelevante. Agora, partindo para o outro lado da imagem, eu vou falar um pouquinho dos receptores. Bom, eles possuem uma função de transformar a energia elétrica em qualquer tipo de energia não elétrica. Como já disse, em nosso dia a dia, a energia elétrica ela não será 100% transformada em outro tipo de energia. Sempre vai ter uma pequena porcentagem transformada em energia térmica, sonora. E isso ocorre devido à presença da resistência interna e do efeito Joule. Já outra grande parte da energia vai ser sim transformada na energia que se tem por objetivo obter. Peço que continue relacionando o que eu estou falando com a imagem. Bom, os receptores eles possuem polos trocados, o que é basicamente a corrente elétrica entrar pelo polo positivo e sair pelo polo negativo. Tanto é que em algumas literaturas eles são entendidos como geradores de polos trocados. Aí, a energia elétrica ela vai ser transformada em outro tipo de energia. Por isso eles entendem que os geradores eles transformam a energia de qualquer tipo em energia elétrica para o circuito. Aí essa energia elétrica ela é transformada pelo receptor que poderá vir dos geradores. A eletricidade ela é gerada principalmente por usinas, o que é fundamental para os aparelhos eletrônicos que estão presentes no nosso cotidiano. Tanto é que diariamente a energia elétrica ela é transformada em outros tipos de energia, de acordo com a função e com a necessidade de cada aparelho. Assim como ocorre no chuveiro, que utiliza a energia elétrica para aquecer a água, ou seja, ela transforma a energia elétrica em energia térmica, que é a de calor. O aparelho de som, que transforma a eletricidade em energia sonora. E o ventilador, que transforma a energia elétrica em movimento. Consequentemente, a gente percebe que a energia elétrica ela é produzida nas usinas e ela possui um papel extremamente importante no cotidiano humano. Tanto é que é importantíssimo apontar que o ser humano atualmente ele basicamente necessita da eletricidade para viver, da energia, pois qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia e está bem presente no nosso cotidiano. Bom, agora eu vou falar da revisão de literatura voltada aos ventiladores. Inicialmente eu vou falar sobre os receptores elétricos, que são bastante comuns no nosso dia a dia, e eles são definidos como qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em energia não elétrica, que não seja exclusivamente em energia térmica, pois os dispositivos que transformam a energia elétrica totalmente em energia térmica, eles são definidos como resistores. Os ventiladores, eles possuem no seu interior um motor que transforma a maior parte da energia elétrica em energia mecânica, cinética, e isso faz com que ele produza uma rotação em torno de um eixo. Por mais que ocorra um leve aquecimento com o uso desse aparelho, a sua função não é a mesma dos resistivos. Isso ocorre porque a função principal é direcionada à energia mecânica e não à transformação da energia elétrica em energia térmica. Tanto é que por esse motivo que eles são chamados de receptores de energia nos circuitos. Ou seja, isso ocorre porque a energia elétrica ela vai ser consumida pelo aparelho e dividida em duas funções. Parte dela vai para o funcionamento em si e a outra parte ela vai se perder em forma de dissipação devido à resistência dos enrolamentos e nos contatos.
Bom, tentem relacionar novamente o que eu vou falar com a imagem abaixo. Para o funcionamento dos receptores, se estabelece uma diferença de potencial entre os terminais. Parte dela é a queda ôhmica, devido à resistência interna do aparelho, e a outra parte é devido ao funcionamento mecânico. Parte da diferença do potencial é devido ao funcionamento mecânico, que é uma DDP útil, e ela vai ser denominada como força contra-eletromotriz, que nesse caso na imagem está sendo simbolizada pelo E. Bom, um receptor em um esquema de circuito ele é representado assim como está na imagem. Observe que há uma semelhança entre o símbolo do gerador com o símbolo do receptor, mas no receptor a corrente ela vai do polo positivo para o polo negativo da bateria, enquanto no gerador isso ocorre ao contrário. E isso é bastante natural porque o gerador é quem está criando a corrente elétrica, enquanto o receptor ele vai só receber essa corrente. E também é possível perceber na figura que a equação caracterizada pelo receptor ela é da seguinte maneira: U, que é a tensão elétrica, igual a E, que é a força contra a eletromatriz, mais R, que é a resistência interna, vezes I, que é a corrente elétrica. E também é possível ver que a diferença de potencial, parte dela vai para o funcionamento e a outra parte ela vai ser dissipada. Por isso que a fórmula ela fica dessa maneira. Eu fui ver a gravação e eu tinha esquecido de falar que essa fórmula é a lei de Ohm. Não sei se a pronúncia está certa. Eu vou continuar a revisão de literatura voltada aos ventiladores, né? E nessa imagem nós vamos ter um esquema de um gerador que ele vai estar diretamente ligado a um receptor. E apesar da semelhança dos símbolos, o gerador é o que apresenta mais força eletromotriz e a corrente nele ele vai fluir de um polo negativo para o polo positivo. Quando nós ligamos um receptor a um gerador, a gente vai perceber que a potência útil do gerador, na verdade, ela vai ser a potência total do receptor elétrico. E quando a gente recebe essa potência total, o receptor ele vai aproveitar parte dela para o seu funcionamento normal e essa potência ela vai ser denominada potência útil e a outra parte vai ser dissipada. Isso faz com que essa potência ela seja definida como potência dissipada. Bom, para analisar o rendimento, a gente vai usar essa fórmula e nessa fórmula a gente já consegue perceber que não existe um rendimento de 100% dos receptores. E caso exista uma situação igual a essa, teríamos toda a energia fornecida a ele sendo usada para o seu funcionamento e nada estaria sendo dissipado em forma de calor, energia sonora. Mas isso é fisicamente impossível de se acontecer, pois sempre vai haver uma pequena parcela que vai ser dissipada. Bom, no ventilador nós temos a energia elétrica que vai ser constantemente transformada em energia mecânica em seu motor e logo em seguida em energia cinética pelo movimento das hélices. Ou seja, esse movimento ele vai promover uma ação, um trabalho, o que consequentemente vai gerar transformação de energias. De um modo geral, nós temos a presença das seguintes fórmulas relacionadas à tensão elétrica, que nós temos a primeira lei de Ohm, a energia elétrica e a da potência elétrica. Agora eu vou passar a palavra para a Gabriele Santos e ela vai explicar a revisão de literatura voltada ao chuveiro elétrico e a caixa de som. Oi, meu nome é Gabriele, eu vou dar continuidade ao trabalho e agora eu vou falar um pouco sobre o chuveiro elétrico. O chuveiro é um aparelho de terminação de rede de água, cheio de pequenos orifícios, que são os canais por onde sai a água, permitindo então a higiene pessoal.
O funcionamento desse equipamento de higiene ocorre de uma forma bem simples. O chuveiro é composto de 2 resistores, que é um fio espiralado feito de metais que possibilitam um aquecimento rápido e prático, um de alta potência e outro de potência baixa, e um diafragma de borracha. Os resistores ficam fixados no interior do chuveiro, para que assim seja possível selecionar o tipo de banho que deseja tomar. Existe na sua parte exterior uma chave seletora que é capaz de mudar o tipo de resistência, aumentando ou diminuindo a potência do chuveiro e, consequentemente, a temperatura do banho. Bom, a água, ao circular pelo chuveiro, pressiona o diafragma de borracha. Esse, por sua vez, aproxima os contatos de resistência ao contato energizado, situado no cabeçote do aparelho, e assim, a água, ao passar pelos terminais do resistor quente, se aquece, tornando o banho bem quente e agradável. A resistência elétrica é a capacidade de um corpo de se opor à passagem de energia elétrica. O cálculo do mesmo é feito a partir da lei de Ohm e sua unidade no SI, que no caso é o Sistema Internacional de Unidades. Bom, os resistores são feitos de materiais condutores, que são materiais que, quando percorridos por uma elétrica, se aquece e provoca um fenômeno conhecido como efeito Joule. Esse efeito ocorre devido aos milhões de choques dos elétrons contra os átomos do condutor. Por esse motivo, a energia cinética do sistema aumenta, e o aumento dessa energia se manifesta através do aumento da temperatura do condutor, ou seja, o aumento da temperatura da resistência. Aí, a transformação dessa energia é realizada em um chuveiro e há uma conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, a energia do chuveiro era uma energia elétrica e acaba se tornando uma energia térmica. Agora eu vou falar um pouco sobre a caixa de som. A função das caixas de som é converter o sinal elétrico que os aparelhos recebem em vibrações sonoras, o que basicamente consiste em 2 ímãs, um permanente e um outro eletroímã, que tanto podem se atrair como também podem repelir. O ímã gera um campo magnético fixo, enquanto a bobina, ao ser percorrida por uma corrente elétrica, também gera um campo magnético, que tanto pode se opor como pode se igualar ao sentido do ímã permanente. A conversão do sistema elétrico para sonoro se dá ao prender a bobina em um cone, que por sua vez encontra-se fixo na estrutura. O movimento da bobina para frente e para trás da bobina faz com que o cone, ao se deslocar o movimento, o ar entre ar, gerando uma onda de pressão. Bom, o som é uma perturbação de pressão que se propaga as características de uma onda através de um meio material. E, assim, a caixa de som é a transformação da energia elétrica em energia sonora. Essa transformação é o caminho inverso do que acontece no microfone. Isso é, a energia elétrica é enviada para o alto-falante e então é transformada em energia sonora a partir de vibrações da membrana. Voltei, agora eu vou explicar sobre a metodologia usada para o desenvolvimento do nosso trabalho. Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico sobre a energia em si. Aí depois a gente foi pesquisando sobre a energia elétrica, suas transformações em outras energias, especificamente voltada aos ventiladores, chuveiros elétricos e caixas de som. Atualmente já se encontram diversos estudos relacionados à energia elétrica, o que facilitou bastante para esclarecer as nossas dúvidas relacionadas ao nosso problema. As dúvidas relativas ao assunto da energia elétrica, elas foram solucionadas e justificadas diante de pesquisas bibliográficas realizadas em sites, revistas e que abordavam esse assunto referente à física, o que facilitou bastante no embasamento teórico do nosso problema. E por esse conteúdo ele ser bastante complexo e abordar diferentes ramos da física,
relacionados à energia elétrica, mecânica, cinética, sonora, térmica, é considerado normal surgir um grande banco de questionamentos relacionados ao nosso tema, e devido a esse motivo foi essencial a pesquisa bibliográfica para a resolução do nosso projeto, sendo apresentado principalmente fontes secundárias na formulação das respostas. Além disso, para a efetivação do nosso trabalho, tivemos o uso de fontes orais do nosso professor, e o objetivo principal do desenvolvimento do nosso trabalho foi analisar como ocorrem as trocas de energias elétricas nos eletroeletrônicos e solucionar as dúvidas desenvolvidas no problema, de modo que seja possível trazer o máximo de conhecimento possível e resultados qualificados ao fim do nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados, ou seja, sobre o que descobrimos com isso. Inicialmente, após o questionamento de como ocorre a troca de energia nos eletrônicos que estão presentes no nosso cotidiano, como o ventilador, a caixa de som e o chuveiro elétrico, foi realizado a contextualização dos conceitos físicos que ajudariam na resolução desse problema. Antes de tudo, é necessário compreender que existe o princípio da conservação, que diz que a energia pode ser transformada ou transferida, mas jamais criada ou destruída. A partir desse conceito, é possível entender que a energia dos eletrodomésticos citados anteriormente é transformada em outra energia. Porém, devido à resistência interna R e o efeito Joule, uma pequena porcentagem dessa energia é dissipada. A energia elétrica é fundamental para o funcionamento dos aparelhos eletrônicos, pois ela é transformada em outros tipos de energia de acordo com sua função ou necessidade de cada aparelho, assim como ocorre na caixa de som, que transforma a energia elétrica em energia sonora. Para uma melhor explicação, convém analisar as trocas de energia que ocorrem no ventilador. Primeiramente, deve conceituar que os receptores elétricos, como qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em energia não elétrica, consequentemente, a principal função dos ventiladores é transformar a energia elétrica em energia mecânica e cinética. Por mais que ocorra um aquecimento, que é, no caso, a energia térmica, o gerador é quem apresenta a maior função eletromotriz, e a corrente nele flui do polo negativo para o polo positivo. Quando se liga um receptor a um gerador, podemos ver que a potência útil do gerador, na verdade, será a potência total do receptor elétrico. Quando se recebe essa potência total, o receptor aproveita a parte dela para o seu funcionamento normal, e essa potência é denominada como potência útil, e outra parte será dissipada. Em relação a essa dissipação que ocorre, deve-se esclarecer que é fisicamente impossível um aparelho que possua o seu rendimento 100%. Então, com isso, conseguimos concluir que o ventilador transforma a energia elétrica em energia mecânica no seu motor e em energia cinética nas suas asas. Já a caixa de som transforma a energia elétrica em energia sonora e, por último, o chuveiro elétrico transforma a energia elétrica em energia térmica. Esses processos ocorrem de maneira semelhante, pois todos possuem uma dissipação de energia de receptores, para que assim seja possível efetuar a troca de energia. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.